Olá, olá, senhores. Hoje é a família da luz, número 36. Eu vou ler no outro computador, vou ficar aqui do lado para eu ficar mais cômoda, tá? Aí vocês vão ouvindo. Vocês precisam começar a entender a energia em cada quarto dos últimos 2000 anos. As lições de uma era nas 4 sessões servem como marcos no tempo, agora que vocês foram removidos daqueles tempos, talvez vocês possam entender que viveram para um propósito e que os céus ofereceram oportunidades energéticas. Talvez o som vá sair baixo, vou botar para cá. Oportunidades energéticas para se tornar uno com vocês. Compreendendo isso, talvez vocês de fato estejam, a história do seu mundo começa a fazer sentido. Nós os lembramos novamente para repensarem a si mesmos e usarem o poder da sua mente para acessarem a riqueza dos seus ancestrais e sua herança. Olhem ao redor para ver o que vocês criaram. Saibam que o valor é maior do que o que vocês atribuem. A ponte para o século XXI será construída nas suas mentes. As perguntas são: a mente de quem? A quem pertence a sua mente? Quem trabalha pela sua mente? Quão velado é o controle do pensamento? Contemple essas ideias enquanto exploramos mais dos segredos familiares. Os segredos dentro do ego, os milagres secretos que o corpo irá realizar usando o poder da vontade, à medida que destravamos os segredos do sangue, sexualidade, cura, criação e vida. Viver é ser e ser, é saber que você está conectado. É isto que você carrega ao longo da ponte, a ideia de que você vive em um mundo cheio de propósito, significativo e conectado. Bom, hoje eu vou fazer pequenininho. Próximo a gente vai falar sua grande herança. Eu só vou anotar aqui. É muito incômodo, sabe? Aqui tá vendo. Estou fazendo nesse computador para ver se fica melhor, né? O áudio, né? Ainda não encontrei a pecinha do microfone que eu comprei. Porque aqui no bairro não tem. E se der certo, porque às vezes pode nem dar certo aqui. Vamos falar um pouco sobre o propósito. Qual é o propósito de nós estarmos aqui, na Terra? Tudo tem um propósito. Muita gente revoltada diz:
Mas para que isso tudo? Para que essa vida, né? Acontece, senhores, que quando é feita uma vida, primeiro é a sementinha, né? Quem está vendo meus vídeos da ciência espiritual, que é a Gênese Sagrada, que a gente primeiro é uma sementinha. A fonte de luz está em algum lugar. Criador. E ele joga as suas sementinhas, que são os fatores, né? Sementes do Criador. E ele, para construir um universo, ele primeiro tem que construir, ele se individualiza e tem que construir, conforme o planeta, aqui no caso da Terra foram 7 tronos, para que eles possam atuar na criação. Mas antes desses 7 tronos, ele fez o trono maior, que é o Sol. E o Sol, então, através do Criador, fez esses 7 tronos. Então, ele é o trono maior, nosso Sol. Então, o Criador fez o Sol, que é o trono das 7 encruzilhadas, que fez 7 tronos. E esses 7 tronos iniciou a criação aqui. Então, desde o momento em que essa partícula do Criador é jogada no universo, começa a criar conforme a vontade do Criador, e eles projetam também, cada um, as suas partículas. Projetam as 7 partículas individuais dele. Projetam para começar a construir, né, a criação. Desde o momento em que ele lança uma partícula, aquela partícula, através de vários processos, a finalidade é para que aquela partícula, chama-se fator na Gênese, ela evolua até chegar à criação do espírito, um espírito que mineral, vegetal, animal, elemental e finalmente hominal, humano. Então, desde aquela partícula que foi criada, imantada por eles, começa a evolução do primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto plano, até chegar ao 7º plano, que erroneamente está na Bíblia, que o Criador descansou. Ora, ele não descansa nunca, ele está sempre criando e mantém todo o universo, né? E então a finalidade de estarmos assim, que o nosso espírito estar em matéria é para a evolução do ser. Este é o motivo. E por que aqui foi colocado pelos extraterrestres? Seres que se comportaram mal em seus devidos planetas.
Alfa Centauri, Órion, Pleiades, Arctúrios e outros planetas que já não existem mais foram colocados aqui. Sirius A, né? Sirius A, colocados aqui para terem a chance de evoluírem. E para evoluir, a gente tem que se voltar para o quê? Para o bem, para o amor incondicional. E esse amor incondicional, como os extraterrestres ensinam e como a espiritualidade ensina, ele tem que ser extensivo a toda a humanidade e além da humanidade, ou seja, tudo que existe aqui neste planeta, amar também o planeta e amar os seres de outros planetas que estão fora do planeta Terra, inclusive os seres negativos. Porque existe a lei maior do Criador, então nós não devemos nos preocupar em que fulano porque matou fulano, fulano porque roubou fulano, vai ter que, eu quero que aconteça isso e aquilo com ele. Não pode, porque existe a lei do outro lado, a lei kármica. Então, se você pensa assim, você está projetando em si mesmo a negatividade, a qual vai te dar frutos negativos, doenças, miasmas astrais, larvas astrais, vírus astrais. Inclusive, esses vírus que costumamos ter doenças, eles vêm lá dos laboratórios, né, dos magos negros, que se materializa aqui, né? Então, se você estiver muito propenso à negatividade, você vai pegar as doenças. Por que que uns pegam, outros não pegam, né? É uma pergunta que fica no ar. E aí o médico diz que não estava com imunidade, né? Imunidade, certo? Porque a pessoa que está voltada mais para o bem está com imunidade boa, né? O outro está voltado para o mal, começa a deficiência no organismo. A ciência até já provou isso, que as pessoas que têm mágoa, raiva, depressão, tristeza, elas começam a ter outras doenças. Porque mágoa, tristeza, depressão, ódio são doenças. São consideradas doenças pelos seres superiores que nos ajudam, né? Os de luz são consideradas pelos seres de luz como doenças. Tristeza é uma doença também. Então, eles dizem que o Criador primordial, Deus, ele gosta que as pessoas sejam alegres. Pois é claro que ele não vai querer sentir de um ser a tristeza, porque ele tem amor incondicional, ele é alegria, ele faz as criações no universo, então ele não vai querer. Não vai ter, vamos dizer, elo. Então a pessoa tem que se manter até alegre. Alegre não quer dizer que tenha que rir toda hora, por tudo e por nada, porque gente que ri por nada e sem motivo de rir na hora errada, que não era para rir, como uma pessoa vê a outra doente e começa a rir, isso já me aconteceu aí, tive uma amizade assim, fraturei o dedo, fomos lá para o hospital do Andaraí e ela começava a rir. E ela disse mesmo para mim, eu não posso ver essas coisas que eu começo a rir. Enquanto eu esperava para tirar a radiografia. Isso é uma normalidade, porque a gente ri quando a coisa realmente é engraçada. Uma coisa que os extraterrestres não entendem é que o ser humano chora quando deve rir e ri
quando deve chorar. Por exemplo, uma pessoa ganhou um prêmio lá na televisão, aquele negócio de responder as perguntas, ganhou um prêmio, e aí começa a chorar. Ora, ela devia o quê? Sentir felicidade. Poxa, estou feliz, ganhei o prêmio. Não, começa a chorar. Hoje estive dando uma olhadinha no repórter da televisão. É carnaval hoje. Hoje é domingo segunda-feira de carnaval. E as pessoas que estão, algumas pessoas que estão desfilando lá na escola de samba, se esvaindo em lágrimas. Eles não entendem isso, eles querem entender o ser humano aqui na Terra, porque eles não entendem mesmo. E eu também não, porque por que chorar? Chorar quando você lembra de algum episódio triste que aconteceu na tua vida, chorar porque vê alguém maltratar um animal, ou ver o seu animal de estimação morrendo, ou uma pessoa de família morrendo, ou um estranho morrendo, e aí você sente, né, aquela... Aí tudo bem. Agora, chorar porque você é obrigado a viver? Não. Você é obrigado a viver, eu também. Todos nós, né, porque fomos feitos. Mas então temos que enfrentar a vida, enfrentar o que está ao nosso redor e conviver com isso e seguir os ensinamentos do Criador para que a gente possa evoluir, sair dessa, para que a gente evite voltar como matéria. É o último ciclo, é a oportunidade que nos estão dando. E agora, este mês, eles estão colocando a energia Yin, que é a energia feminina. Yin, lá naquela religião, sei lá, chinesa, né, ou japonesa. Então, esse mês é a energia Yin, eles já avisaram aí. Canalizado por um médium, né? Então, só vai receber essa energia quem estiver preparado, né? Os outros que forem muito maus, muito ruins, nem... ela pode estar ali, querendo entrar, mas é tão ruim, tão ruim que vai continuar. Foi a escolha dele, né? Então, quem escolheu o bem, quem escolheu a luz, vai ser beneficiado por essa energia que estão colocando aqui nesta terceira dimensão na Terra. Então, senhores, qual é o propósito da vida? É evoluir, 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 até chegar a várias dimensões, até que chega a um ponto que você é um ser que não vai ter mais planeta, não vai viver mais em planeta, você vai ser um ser universal. Ou vai viver dentro de uma nave, que é a nave-mãe. Tem seres que, depois que evoluem, eles vivem dentro de uma nave. É uma nave imensa, maior que este planeta. E está bem distante, né? Tem que ficar distante. Aí, então, dali saem naves menores para ficar perto, às vezes, de centros espíritas, para que os extraterrestres consigam irradiar a sua energia com a fantasia de um caboclo, ou de um preto velho, ou de uma preta velha, né? Ou de outro ser indiano, ou um tranca-rua, um Exu, uma pombagira, para ajudar as pessoas que vão ali tomar passes naquele determinado centro. É assim, tá? Despertem, despertem, porque muitos médiuns não sabem
muitos médios não, que a gente diz para eles, eles não acreditam, que são extraterrestres que vestem a fantasia de pretos velhos e etc. Caboclos, etc. Muitos foram pretos velhos aqui na Terra porque tiveram que vir, como a avó Cambinda, que ela veio com a missão de ajudar a sua raça dentro daqueles navios negreiros, e depois aqui, que ela foi levada para uma fazenda com a família, né? E ela veio com essa missão de ajudar. Já em criança ela ajudava. Dava ervas, né? Chazinho, né? Chá de erva cidreira, chá de... Ai, meu Deus, se lembrar agora. Chá de eucalipto. Chá de eucalipto é muito bom para resfriado, para inflamação. Chá de camomila, etc, etc, etc. E ela veio com essa sabedoria que a mãe já sabia essas coisas. Porque na África, senhores, na África havia várias tribos, né? E em algumas tribos havia reis e príncipes. E muitos deles foram trazidos para cá. Eram enganados, aí os colocavam no navio e acabou. E os coitados se viam ali, não podiam sair, né? Fazer nada. E os escravizaram todos, mesmo aqueles que tinham um status em seu país. Vieram vários lugares, né? E as pessoas aqui ainda têm tanto preconceito, tem tanta gente, né? Tem tanto preconceito. E futuramente a raça brasileira, ela chama-se o que? Etnia, nem sei. Bom, a raça brasileira, ela vai ser negra. Ou, assim, mesclada. Por quê? Atualmente, tem mais humanos de raça negra do que brancos. Porque houve essa miscigenação e pronto. E aí a cor, né? A cor vai ser um pouco mais morena. E até as feições um pouco diferentes, etc. E ficam aí com tanto preconceito. A espiritualidade, às vezes, ela trabalha por baixo dos panos. E ela pode ter incentivado por baixo dos panos essa mesclagem, né? essa união, né? Entre branco e negro, para que se formasse uma nova raça e que essa nova raça começasse a ser aceitável, né? E vai ser, lógico, como eu já disse, futuramente. Não vai ser na minha vida, porque eu já tenho idade, mas futuramente vai ser assim. E acho que não vai ter mais preconceito, né? Então, as pessoas ficam aí com... Agora imagina, naquela época, como não devia ser o preconceito. Um preconceito insuportável, vamos dizer assim. Porque chegavam lá na África, aí viam, né? Os seres achavam que nem eram humanos e os traziam. Agora, é claro que em todos os países há também humanos mais evoluídos e outros menos evoluídos. Também acontecia na África. Tribos que não eram evoluídas e tribos que eram evoluídas. E eles aí trouxeram de ambas as tribos, né? Ambas as partes.
E falando de escravos, e a gente lembra também que em Roma escravizavam, não andou como eles queriam, não pagou imposto lá o César, antes de Cristo vir. Já havia escravidão em Roma e outros povos, e eram brancos. Não eram escravos negros, eram escravos brancos. As mulheres em Roma eram como escravas. Elas não tinham o direito de abrir a boca para nada. As esposas eram como se fossem escravas, e as escravas eram humilhadas, estrupadas, etc. Não é só aqui que acontecia, que as escravas aqui eram estrupadas. E outras tinham a sorte de cuidar dos filhos, dos patrões, né? Para ser ama de leite, porque a mulher não queria ficar com o seio caído. Então, tanto preconceito, e afinal, davam as crianças para mamar. E vocês da raça negra, nunca lembro de te falar uma coisa dessa. Meu Deus, olha só. Tanto preconceito que tinham também naquela época, e davam seus bebês para mamar numa preta véia. Vocês nunca falam isso. Fazer essa comparação, gente. Como pode, né? Ter preconceito e dá para entender? Ser humano é muito complicado. Aí depois, eu não sei o que acontecia depois. Depois, quando a criança ficava já crescida, o que é que fazia com essa preta véia? Se botava lá para ser escrava? Não sei. Não faço ideia. Aí teria que pesquisar a história, né? Porque tem muita coisa por aí escrita, né? Eu não sei, eu não tenho nem tempo. Tinha aqui uma biblioteca aí. Tanto preconceito, e os fazendeiros, os donos de fazendas, não queriam incomodar muito a mulher, ou porque dizem que as mulheres negras são mais quentes, etc., porque as outras eram mais recatadas na época. Então eles iam ali, estrupavam as mulheres de cor, e daí resultava filhos, né? E nós temos aqui um escritor, como é que é o nome dele mesmo, que ele era mulato. Eu li algumas obras dele. Agora a minha memória eu não lembro. Não lembro. Coisa, né? É impressionante isso. E as pessoas dizem, eu não tenho preconceito. Aí fala, não tem preconceito. E eu pergunto, você que diz que não tem preconceito, eu pergunto, se teu filho ou se tua filha resolver casar ou juntar com um negro, você aceita? Eu quase me juntei, porque eu não ia casar, não, porque eu já tinha sido casada, né? Eu quase me juntei com um rapaz de cor que eu conheci num curso do supletivo. Estava fazendo para fazer faculdade. Ele se formou em biologia, mas não arrumou emprego, porque ele se queixou para mim, preconceito, né? Ele foi para o Projeto Rondon e contou a verdade do Projeto Rondon. Horrível. Mandam as pessoas para lá, mas não mandam os recursos, né? Naquela época, né? Não sei agora, naquela época. Bom, simplesmente porque ele falou uma coisa que eu não gostei, né? Estávamos andando no bairro da Tijuca, atrás de dois velhinhos, um casal de velhinhos ali, check.
E ele, o velho tem que ficar em casa, não tem que sair não, atrapalhando aqui. E aquilo bateu, né? Bateu dentro de mim. Que é isso? Tá dizendo isso aqui do meu. Eu não sou assim. Estou andando devagar, eles não podem andar devagar, não dá para passar, não dá para ultrapassar os velhinhos, nem pela esquerda, nem pela direita, porque o passeio era estreito. Então, naquela época era estreito, que agora o passeio lá é largo, na Tijuca. Então, não gostei, sinceramente. Mas, nessa ocasião, eu quis apresentar, antes de acontecer isso, de eu resolver não querer mais nada com ele, eu quis apresentá-lo a um tio que já faleceu, que era dono do sócio de uma padaria e que, por acaso, o negócio dele ficava pertinho da farmácia onde esse rapaz trabalhava, porque ele não conseguiu, continuou trabalhando numa farmácia como empregado. Ele formou em biologia, não adiantou nada. Então, futuramente, ele até poderia, né, ter uma farmácia. Eu o incentivaria para ter, né? Formado em biologia, né? Podia ser tipo farmacêutico, né? Bom, então eu quis apresentar o rapaz. Ele era negro achocolatado, né? Sem cor de chocolate. Educado e tal, e tal. Aí falei com meu tio, tio, eu tô aí namorando um rapaz, eu querendo, até ele conhece o senhor, que ele trabalha ali e tal, aí, bom, e na conversa, né, eu já fui dizendo que ele era de cor, porque, para não ter o choque, né, não. E a resposta, não me traga ele aqui, foi a resposta dele. Quer dizer, se eu tivesse ficado com ele, certamente meu tio não iria mais me receber na casa dele porque eu tinha ficado. Vê a que ponto chega o preconceito. Eu, em criança, eu olhava, tinha duas moças negras mesmo, não era achocolatado. E numa outra turma, depois, né, quando já estava mais adiantado, tinha dois irmãos. Esses eram achocolatados, até olhavam muito para mim. Nunca senti receio, preconceito, ou receio, porque eles são assim, são diferentes. Nada. Nunca senti. Já um dia minha tia foi falar com a diretora que tinha chamado a minha tia, não me lembro o porquê. As portas ficavam abertas das salas, porque tinha uma varanda, e a porta ficava sempre aberta. O professor não fechava a porta, né? Ficava dando aula. E tinham duas colegas, crianças, eu não lembro a idade, mas talvez uns 12. Não. Sim. Estou aqui raciocinando. 11, 12, 13 anos, por aí. E elas, a mesma faixa de idade, mas elas eram muito gordas. E por elas serem gordas, porque as pessoas têm a mania de que cozinheiro é gordo. Naquela época diziam cozinheiro é gorda ou cozinheiro é gordo. E elas eram muito gordas mesmo, bem gordas. Eu me lembro que uma até estava com a cabeça assim na carteira, e acho que elas eram irmãs, sentavam juntas. Aí a minha tia tinha a voz alta. Que desperdício, que duas boas cozinheiras estão ali. Que desperdício. Veja onde bate o preconceito. E a minha tia, meu Deus, meu cabelo é ondulado, tá? É ondulado, mas existe o ondulado crespo. Talvez vocês nunca tenham visto um cabelo ondulado crespo. Eu vi o da minha tia e uma senhora que eu vi que eu fiquei muito surpresa. Eu digo assim, igualzinho o cabelo que era da minha tia. É um cabelo ondulado.
a diferença, ondulado largo, que como eu tenho pouco cabelo agora, que caiu, que eu estou com idade, não se vê muito, mas aqui dá para ver, né? Ainda tem umas ondas aqui, mas o meu cabelo era muito ondulado. Deixa eu ver aqui. Aqui na frente não dá porque eu já cortei aqui na frente, mas ele é ondulado, tá vendo? Ele não é liso, entende? Olha lá, ele é ondulado, ele faz isso assim, ó. É assim. O da minha tia, assim. Ondinhas, ondinhas, ondinhas. E o cabelo mais duro, ondinhas, ondinhas. Não era um cabelo igual à raça negra, mas ele era como se fosse liso, cheio de ondinhas, mas o cabelo forte, preto. O cabelo da cor preto mesmo. Ela ficava no espelho, porque aquela onda era aqui, ó, assim. E ela ficava assim com o pente, esticando, e o meu tio lá embaixo. Tá demorando por quê? Estou esperando aqui embaixo, que era para sair para resolver problemas. E ela tinha preconceito e ela falava mal do meu cabelo. Ela dizia, tua mãe deve ter aí transado com um negro porque tu tem o cabelo ondulado. E o dela era mais ondulado que o meu. Você vê pessoas doentes, né? E não raciocina, não está vendo o que elas mesmas dizem. Ela tinha que olhar para dentro dela, para ela mesma. Ela tinha que olhar para o cabelo dela. Interessante que eu vi essa mulher na rua várias vezes, igualzinho o cabelo dela, e a fisionomia da mulher, nós temos que amar a todos, mas eu não fui com a cara da mulher, não sei porquê. Até pensei, será que ela é igual a minha tia, daquela maneira que ela era? Nunca mais vi assim, pessoas com esse tipo de cabelo, mas ela tinha esse cabelo, então não podia falar de ninguém, né, também. Um rapaz também que me apresentaram uma vez, as pessoas tentavam arrumar namorados para mim, que eu nunca gostei de que me arrumassem namorados. Aí eu tinha 17 anos, 18 anos, 19 anos. E aí ela me perguntou, tu foi lá na dona fulano? Ela te apresentou, tal cara que te quer apresentar, não sei o quê. Assim, mas ele tem raça de cor, né? Não, mas ele é muito escuro? Eu digo, não é. E o cabelo dele? Olha a preocupação dela, o cabelo dele. Realmente ele tinha o cabelo. Ele nasceu com o cabelo mesmo, assim, né? Aquela coisinha pimentinha, né? Mas é isso. Então, senhores, eu estou falando essas coisas porque é o seguinte, a minha intenção é que alguns vídeos que eu faço, e eu procuro falar certos assuntos, até que eu já falei anteriormente, para tocar o espírito, né, o coração dessa pessoa que tenha, vamos dizer, esse tipo de preconceito. Também, às vezes, eu falo sobre preconceito de nível social. Também, né? Nível social. Nós dependemos do trabalhador, lá no agricultor da terra, que não é desdentado, não sabe falar nada, não sabe nem o que acontece no mundo, se bem que agora tem a televisão, eles têm, né? Já melhorou. E a pessoa humilha, às vezes, esses seres, e nós dependemos dele para comer. Ninguém lembra disso, não? Senão a gente não tem a comida para fazer. Quem é que planta o arroz? Quem é que planta o feijão? Quem é que planta a cenoura? Quem é que planta o pimentão? Quem é que planta? Quem é que colhe o mamão? Quem colhe a melancia? Quem planta a melancia? Quem colhe a pera da árvore? A manga? Que tem que subir lá nas árvores, às vezes, para
Não, mas tem dinheiro para comprar, tá tudo bem, tem dinheiro, vai lá no mercado, compra, tá feliz da vida comendo, nem lembra. E esse pessoal que trabalha arduamente em todos os países, eu não estou falando daqui, eu estou falando do agricultor de todos os países. Não sei se o agricultor em outros países tem mais conforto do que aqui. Mas eu creio que é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, uma pessoa que trabalha arduamente debaixo do sol, do vento e às vezes da chuva, chega em casa tão cansado, né? Todo sujo lá, de terra, às vezes nem toma banho. Ele deveria ter uma boa cama, um bom colchão, uma boa poltrona para descansar o corpo, né? Às vezes eu fico pensando nisso e digo, a vida está toda errada. Agora o cara que tem dinheiro, que diz, já estou cansado, porque foi na festa de não sei o que, aí está cansado. Deu um passeiozinho, está cansado. Está cansado M nenhuma. A classe média alta e os milionários dizem que estão cansados. Então, ia dizer um palavrão pior até. Cansado de quê? O trabalhador está lá cansado, com as costas doendo, às vezes até já está com problema de coluna, mas com dor ele vai lá e trabalha com dor. Como eu às vezes já conversei com tantos camelôs, estão ali cheios de dor, que eles falam, estou com uma dor tão grande na coluna, e depois eles têm que empurrar aquele peso, né, para os camelôs e tal. O outro diz que está cansado. Aí, as pessoas que têm um poder aquisitivo bom, aí compra lá o colchão ortobom, né? Tá lá, colchão bom, e o outro, e eles estão lá, coitados. Não tem, aliás, às vezes não tem nem como comprar um mesmo mais barato, porque ali na região não tem nem onde comprar, né? Tem que se deslocar quilômetros e quilômetros de distância. Tem também essa dificuldade. Então, essa gente que tem dinheiro e que tem fazenda, né, ou que tem... Porra, compra um colchão para essa gente descansar melhor, compra uma poltrona ou um sofá para essa gente descansar, compra utensílios melhores, um liquidificador, né, porque tem luz, né? Compra para eles. Porque fica só enfiando o dinheiro lá não sei onde, vai morrer, vai deixar tudo, vai deixar para os filhos, mas é muito dinheiro, para que tanto dinheiro? É como eu vejo a Mega Sena. Bom, se eu gostaria de ganhar na Mega Sena, eu gostaria de ganhar uma certa quantia junto com todos. Eu não gostaria de ganhar esse, que as pessoas ficam aí com essa ambição. Para quê? Mesmo que eu fosse jovem, para quê? Para que isso? Eu gostaria porque hoje há recursos para certos problemas de saúde, mas são muito caros e a gente não pode. Então, se eu tirasse uma certa quantia e que eu pudesse também dar essa quantia ajudar alguém, também, né? Mas não aquela quantia, irmão. Para que isso? Às vezes eu fico pensando, para quê? E muito mal dividido. Quem faz quatro ganha, por exemplo, a pessoa ganhou 50 milhões. O outro ganhou 1.000 e pouco, ou 2.000 e pouco, que fez 4, né? Um negócio assim, mais ou menos. Por que não dá um pouco mais para o outro que fez 4, não fez 5? Acertou 5. Por que não dá um pouco mais, uns 20 ou 30 mil reais? Para que dar uma miséria também? Tudo desproporcional, está tudo errado nessa vida. Tudo errado. E é isso. E às vezes,
Muito trabalhador se revolta e fica com raiva dos que têm muito dinheiro, porque eles passam um sufoco, né? Uma vida miserável, muitos. E para depois ter uma velhice miserável também. E às vezes até ficam, né? Não deve ter, né? Porque um depende do outro. O rico depende do pobre, o pobre depende do rico. O pobre depende do dinheiro do rico, o rico depende do trabalho do pobre. Mas às vezes eles ficam assim, né? Ficam revoltados. Bom, já falei muito, né? Já falei muito. Então, senhores, vamos em frente. Próximo vídeo vai ser a ciência, né? Estou atrasada. Fiquei aí uns 3 dias, né? Sem fazer vídeo. Porque de vez em quando a gente também precisa descansar a mente, né? E descansei um pouquinho. E então tudo de bom para vocês e vamos em frente. Paz e luz a todos.